Oi, camaradas! Como a gente já falou aqui sobre mais-valia absoluta, mais-valia relativa, ou seja, essas formas de exploração que constituem a base do capitalismo, eu achei interessante trazer para a nossa conversa a concepção do Marx sobre o trabalhador em meio a esse processo produtivo. Então hoje a gente vai entender melhor a condição estranhada do trabalhador dentro desse processo de produção. A gente vai finalmente entender como é que o trabalhador se torna mais uma mercadoria dentro do capitalismo. Vamos nessa? Bom, o Marx percebeu ao longo dos estudos dele que o processo produtivo capitalista acabava reduzindo o indivíduo, o trabalhador, à condição de um objeto, à condição de mais uma mercadoria capitalista. E segundo ele, era a mais miserável de todas as mercadorias. Isso acontecia porque quanto mais o trabalhador produzisse, quanto mais produtivo ele fosse, mais pobre ele era. Ou seja, a grandeza da miséria desse trabalhador era inversamente proporcional à magnitude do que ele produzia. Para o Marx, existia uma ligação essencial, muito forte, entre ganância, propriedade privada, separação de trabalho, capital, propriedade da terra, troca, concorrência, produção de valor ao mesmo tempo, desvalorização do homem, de monopólio. Tudo isso estava muito conectado. E quanto mais o trabalhador produzisse, mais pobre ele ia ficando, a ponto de que no final do processo de produção ele se tornasse uma mercadoria mais barata do que aquela que ele tinha produzido. Mas como é que isso ia acontecendo? Para entender tudo isso, a gente precisa primeiro levar em conta como é que funciona o trabalho dentro do capitalismo. Porque o trabalho no capitalismo, ele não produz só objetos, só mercadorias. Ele produz o homem como uma mercadoria. Isso acontece porque, por conta da divisão social do trabalho, esse trabalhador, ele acaba se restringindo a elaborar, a realizar só uma pequena parte da mercadoria acabada, do trabalho que vai estar contido nessa mercadoria pronta, acabada. De tal forma que o produto final desse trabalho, a mercadoria acabada, é estranha a ele. Então percebam que o trabalhador perde essa mercadoria que ele mesmo participou da produção. Ele se torna servo, como Marx vai dizer, do produto do trabalho dele, na medida em que, para acessar esse produto, para adquirir, para tomar posse do que ele produziu, ele vai ter que vender mais força de trabalho para poder comprar o que ele mesmo produziu. Aí nesse ponto sempre é incrível que aparece um herói dizendo: ah, mas ninguém é obrigado a vender a sua força de trabalho. A pessoa vende a sua força de trabalho porque quer. A pessoa está sendo explorada porque ela quer. Ela fez uma escolha. Esse tipo de comentário aparece porque nesse processo não existe coerção física para que esse trabalhador vá lá e venda a força de trabalho dele, seja explorado, tenha o seu excedente de produção roubado pelo capitalista. Então, subentende-se que esse trabalhador fez uma escolha de vender a sua força de trabalho. Só que, como a gente sabe, no capitalismo as coisas não se apresentam como elas são na realidade material, porque há um falseamento da consciência social através da ideologia dominante. Então, o tipo de coerção que o capitalismo opera não é uma coerção física, é uma coerção historicamente construída. Porque a partir do momento em que é retirado desse homem, desse sujeito, os utensílios, os meios pelos quais ele trabalha, se realiza nesse trabalho e ainda tira dali os produtos necessários para a manutenção da sua vida e para a sua reprodução, esse sujeito ele não tem outra escolha. Ele é obrigado a se submeter a essa exploração, ele é obrigado a vender a sua força de trabalho para o capitalista para sobreviver. O Marx percebe que no capitalismo existe uma mudança na relação do homem com aquilo que está fora dele, com o mundo exterior, com tudo aquilo que está cercando esse homem e que não faz parte dele, como ser humano. Então, quanto mais esse trabalhador produz, mais poderoso, mais rico, mais diverso vai se tornando esse mundo exterior. Ao mesmo tempo, mais pobre e mais miserável vai se tornando o mundo interior desse homem que produz. A gente sabe que esse homem, esse sujeito humano, ele não pode criar absolutamente nada sem a natureza.
Então, esse mundo externo, essa natureza, é ao mesmo tempo a matéria pela qual o trabalho humano se realiza. É a natureza que oferece para o homem os meios de vida. É nela que o homem encontra os objetos necessários para realizar o seu trabalho. E, ao mesmo tempo, é também a natureza que oferece os meios de vida, de sobrevivência para o ser humano. Então, se a gente parar aí para pensar, quanto mais o trabalhador usa os meios de vida para realizar o seu trabalho, menos ele precisa dos meios de subsistência imediatos para a sobrevivência física dele. Então, durante esse processo, Marx vai dizer com toda a razão que o trabalhador, esse homem que produz, ele acaba se tornando no capitalismo um servo do objeto que ele produz. Na medida em que, primeiro, ele recebe um objeto de trabalho que contém trabalho e que não é só o trabalho dele. A gente já viu que no capitalismo é trabalho social, não é individual. E segundo, porque esse sujeito ele recebe os meios de subsistência. E isso garante que ele exista primeiro como trabalhador e só depois como indivíduo, como sujeito físico. E aí a gente já percebe a contradição desse sistema. Porque só como trabalhador, esse homem ele se mantém como um sujeito físico, humano. E só como sujeito físico, pelo fato de existir, de ser um homem, um ser humano, é que ele pode ser um trabalhador. Além disso, quanto mais esse trabalhador produz, quanto mais valor ele cria, menos ele tem para consumir. E mais sem valor ele vai se tornando. E aí é uma relação bem interessante que o Marx lança à luz aqui, quando ele diz que quanto mais bem formado é o produto que esse trabalhador está produzindo, mais deformado é esse trabalhador. Quanto mais complexo é o produto que ele está produzindo, mais bárbaro vai ficar esse trabalhador. Porque essa divisão do trabalho ela vai ser cada vez maior conforme for a complexidade do processo produtivo. E aí o Marx nos diz: o trabalho produz maravilhas para os ricos, mas produz privação para o trabalhador. Produz palácios, mas cavernas para o trabalhador. Produz beleza, mas deformação para o trabalhador. Substitui o trabalho por máquinas, mas lança uma parte dos trabalhadores de volta a um trabalho bárbaro e faz da outra parte máquinas. Produz espírito, mas produz imbecilidade, cretinismo para o trabalhador. E aí o Marx chama atenção para a diferença que existe de relação entre o trabalhador com o produto do seu trabalho e o capitalista, o rico, com essa mercadoria. Então ele diz que a relação imediata, direta do trabalho com os seus produtos é a relação do trabalhador com os objetos da sua produção. Ao passo que a relação dos ricos, do capitalista com o objeto é só uma consequência dessa relação que o trabalhador estabelece com o que ele produz. Esse estranhamento que o trabalhador tem com o produto final do seu trabalho, a mercadoria acabada, não se dá só pela separação dele do trabalho, não é só pela divisão do trabalho que isso acontece. Esse estranhamento ele vai acontecer ao longo do processo produtivo também. O produto final, essa mercadoria acabada que a gente vai ver lá no final desse processo de produção, é na verdade uma síntese, um resumo da atividade produtiva. Só que no capitalismo, o que acontece? Esse produto ele se torna algo externo ao trabalhador, algo que está fora dele. O trabalhador ele não se reconhece mais na atividade de fabricação, de feitura desse produto. Ele não se afirma mais no trabalho. Ao contrário, o trabalho passa a ser um mecanismo de negação da natureza desse ser humano. E por que isso acontece? Isso acontece porque esse trabalho ele não é um trabalho voluntário, ele é um trabalho forçado, obrigatório. Lembra que antes a gente falava de um tipo de coerção diferente que existe no capitalismo? Pois é esse. Na verdade, esse trabalhador ele está sendo obrigado a produzir para suprir as carências e as necessidades de outros. O Marx chamou esse tipo de trabalho de autossacrifício, de mortificação. É como se esse trabalho não fosse do trabalhador, como se pertencesse a outra pessoa, ao mesmo tempo em que esse próprio trabalhador passa também a pertencer a outra pessoa. E aí, gente, é quando acontece a degradação humana.
É quando o ser humano ele só se sente livre e verdadeiramente humano nas suas atividades mais animalescas, ou seja, comendo, bebendo, se reproduzindo. Porque quando esse homem ele está realizando funções essencialmente humanas, ou seja, de criação, de elaboração, de realização no trabalho, ele se sente como um animal. E é nesse momento que surge aquela frase que está contida aqui nos manuscritos econômicos filosóficos, quando Marx diz pra gente que o animal se torna humano e o humano se torna um animal. Esse estranhamento do trabalhador em relação ao produto final do trabalho dele se apresenta de duas formas. Primeiro, nessa relação com o trabalho, né? Quando o trabalhador ele é defrontado, ele é confrontado com o produto final do trabalho dele, com essa mercadoria acabada, ele vai estranhar, porque afinal de contas ele participou de uma pequena parte, uma fração do processo produtivo de fabricação desse produto. Ao mesmo tempo, o produto final, a mercadoria acabada, se torna algo muito poderoso sobre esse trabalhador, a ponto dele considerar quase mais poderosa que ele mesmo. Pensem aí no processo produtivo de um iPhone hoje. O que são as pessoas que estão envolvidas nessa cadeia produtiva para a produção de pecinhas que vão compor esse telefone e o produto final, a mercadoria acabada. É essa relação que o Marx está falando aqui pra gente. O segundo ponto de estranhamento que a gente tem aqui é a relação do trabalho com o ato de produzir, que está contido dentro do trabalho. Ou seja, o segundo ponto é a relação do trabalhador com a atividade dele, essa atividade que é estranha a ele, que não pertence mais a ele. Uma atividade que é de impotência, porque ao mesmo tempo em que ele está procriando, que ele está ali desenvolvendo um trabalho, uma fração produtiva para compor aquela mercadoria final, ele está passando por um processo de castração enquanto ser humano. Ou seja, a atividade desse trabalhador no trabalho, que deveria ser uma atividade de realização humana, se volta contra ele, não pertence mais a ele, nega a condição humana dele. E existe ainda uma terceira forma de estranhamento, e aí entra a questão da natureza. O homem é um ser que, assim como o animal, ele vive da natureza. Então, quanto mais universal, quanto mais genérico ele seja, mais domínio ele vai ter sobre essa natureza da qual ele vive, correto? Então, fisicamente, esse homem ele vive dos produtos da natureza, vestuário, alimento, habitação. Então, nesse processo que o homem estabelece com a natureza passa a ser o corpo inorgânico do ser humano. Ou seja, tanto porque a natureza é o meio de vida imediato desse ser humano, no sentido de sobrevivência imediata, tanto porque ela é matéria, ela é instrumento da atividade vital, da atividade que vai fazer com que esse homem se defina como ser humano, que é o trabalho, a criação, a realização através da modificação da natureza. Afinal de contas, é isso que diferencia o homem do animal. Se o homem vive dessa natureza, se essa natureza se torna o corpo inorgânico desse homem, esse homem precisa estar em contato direto, numa relação contínua com essa natureza. Afinal de contas, ele sobrevive também por conta dessa natureza. Só que no capitalismo, o trabalho estranhado realizado dentro do modo de produção capitalista, primeiro, ele estranha o homem da natureza, desse corpo inorgânico que faz parte dessa natureza humana, e em segundo lugar, ele estranha esse homem do processo vital dele mesmo, que é a realização através da criação, da transformação dessa natureza. Ele estranha o homem do próprio gênero humano, da própria espécie humana da qual ele faz parte, e faz dessa universalidade da vida uma vida individual. Então o trabalho, que é uma atividade vital através da qual o homem se diferencia dos animais, através da qual ele se realiza enquanto gênero humano, enquanto pertencente à espécie humana. Essa atividade vital é transformada, é apresentada pelo capitalismo única e exclusivamente como uma atividade de satisfação de uma carência, que é a existência física. Então o capitalismo ele faz desaparecer essa ideia de universalidade da vida. Ele faz com que essa atividade consciente e livre do homem, a vida, ela se apresente como um meio de vida e não como a própria realização da vida. Percebam a diferença.
O animal, ele é a sua atividade de vida, a sua atividade vital. O homem, ele faz da sua atividade vital, da sua atividade de vida, o objeto da consciência dele. E essa consciência é que faz com que esse homem se torne um ser universal. O trabalho estranhado, ele inverte toda essa relação, de maneira que o homem, por ser consciente, faz da atividade de vida dele, da atividade vital dele, só um meio para a sobrevivência, exatamente como fazem os animais. O animal, ele produz aquilo que ele necessita imediatamente para ele e para os filhotes dele, para as crias. Ao passo que o homem não, o homem produz universalmente, livre dessa carência física e imediata, mas só quando ele está em liberdade. Quando ele está castrado dentro desse processo produtivo, estranhado, aí não. Quando o capitalismo ele arranca do homem o objeto que ele produziu, o objeto da sua produção, esse trabalho estranhado, ele tira desse homem a vida universal, a vida genérica. E toda essa vantagem que a gente leva sobre os animais acaba se tornando uma desvantagem, na medida em que esse trabalho estranhado, ele tira da gente o nosso corpo inorgânico, a natureza. E aí eu gostaria de fechar esse vídeo com uma passagem que está aqui nos manuscritos econômicos e filosóficos, em que o Marx diz o seguinte: se minha própria atividade não me pertence, é uma atividade estranha, forçada. A quem ela pertence, então? A outro ser que não eu. Quem é este ser? Os deuses? Se sua atividade lhe é martírio, então ela tem de ser fruição para um outro e alegria de viver para um outro. Não os deuses, não a natureza. Apenas o homem mesmo pode ser este poder estranho sobre o homem. Através do trabalho estranhado, exteriorizado, o trabalhador engendra, portanto, a relação de alguém estranho ao trabalho, do homem situado fora dele, com este trabalho. A relação do trabalhador com o trabalho engendra a relação do capitalista, ou como queira chamar o senhor do trabalho, com o trabalho. E é com o Marx, finalmente dando nome aos vilões dessa história, que a gente encerra esse vídeo. Vamos ficar bem espertos com os parasitas. Eles continuam por aí, tá certo? Seguimos!